Olá, pessoal. Muitas vezes quando eu leio, né, tarô, quando eu faço uma carta do dia para mim, e como hoje aconteceu e apareceu como carta do dia o rato, né, eu sempre fico meio, eu diria para você, um pouquinho impressionado. Bem pouco, porque eu sei exatamente a extensão do que essa carta significa, mas muitas pessoas ficam incomodadas quando elas recebem a carta do rato. Eu também confesso que eu também fico, eu preferia muito mais receber a carta, por exemplo, do sol ou do buquê, né? Do ramalhete, né? Por quê? Porque são cartas mais promissoras e a carta do rato sempre ela tem um aspecto muito forte negativo. Ela é uma carta negativa numa tiragem. Ela é daquelas cartas que ela consegue diminuir a potência das cartas positivas próximas a ela, né? Então, realmente é uma carta que a gente precisa prestar atenção e cuidados com ela. Mas então eu queria fazer esse vídeo para deixar, já tem tantos feitos, né? Tanta gente já comentou sobre essa carta, tanta gente mais irá comentar. Eu mesmo já fiz vídeos com essa carta, já fiz blogs com essa carta, né? E no entanto, esse também não será a última vez, porque sempre você descobre uma maneira, uma nova abordagem para falar das mesmas coisas, inclusive da carta 23, que é a carta dos ratos. Bom, gente, falar sobre rato é meio que lugar comum, porque nós sabemos que os ratos são uma das espécies animais que mais transmitem doenças. E os ratos em si, de uma maneira geral, estou generalizando, veja bem, eles gostam de lugares que tem muita coisa, muito acúmulo de coisa, especialmente lixo, onde você tem papel, você tem comida, restos de papel, restos de tecidos. E ele usa muito disso tudo, não só para se alimentar, mas ele usa também para fazer seus ninhos, né? Ele prolifera com muita facilidade. As famílias de ratos são muito grandes, né? Normalmente. Então, já de cara, não é um animal gracioso como os passarinhos. Não estou dizendo que o passarinho também não transmita doença, né? Alguns deles, sim. Ou uma garça, ou mesmo a simpatia de uma raposa, que é velhaca, sem dúvida alguma, para o Lenormand, mas tem uma aparência que lembra mais um cachorrinho, né? Então a gente fica mais próximo a ela e às vezes a gente até se esquece do perigo que ela simbolicamente representa. Ela e os ratos são os ladrões dentro do Lenormand, né? São aqueles que roubam. Mas os ratos, eles roubam silenciosamente, de uma maneira mais sistemática esse roubo. A raposa, ela também tem esse tipo de comportamento, mas ela é mais estrategista. Ela se esconde mais, ela não se faz notar tanto, né? Os ratos, eles roubam compulsivamente, né? Qualquer coisa, especialmente comida. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu até vou ler porque eu sempre tenho uma colinha comigo, né, das coisas que eu acabo não dizendo no meio de tudo isso daí e não quero esquecer de dizer para vocês. Mas, por exemplo, quando eu vou a um supermercado e eu vejo um produto e pego o produto na mão e vejo o prazo de validade, aquilo é rato, porque vai chegar uma hora que aquele prazo vai acabar. Então, diariamente, o rato, né, entre aspas, pelo amor de Deus, está comendo aquele prazo que aquele produto valia. A partir do vencimento, ele já não está bom para consumo. Todo mundo sabe disso. Mas isso é uma das maneiras para mostrar que o rato também pode ser representado pelo tempo, né? O tempo.
Por exemplo, o tempo que vocês usam para fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, está perdendo tempo, está gastando tempo, né? Quantas vezes vocês já ficaram esperando por alguém que desrespeitosamente não aparece ou aparece com muito atraso? É uma perda de tempo. Essa pessoa está usando um bem de vocês, que é um bem. Ah, mas não é nem um bem material. Como não é um bem material? A gente conta a vida da gente por tempo, por prazo, né? Fulano de tal nasceu em tanto, morreu em tanto, né? Nós contamos os dias de vida que nós temos. Então, usar uma parte do nosso tempo de vida é usar o nosso tempo, seja para, né, usar no sentido positivo, de estar conosco, de celebrar conosco a vida, a existência, seja no sentido negativo, que é desvalorizar a nossa pessoa através do mau uso do nosso tempo. E nós mesmos, muitas vezes, usamos esse tempo de maneira equivocada. Nós gastamos o tempo, nós desperdiçamos o tempo. E desperdício é uma palavra típica de rato, né? Desperdiçar alguma coisa é jogar fora aquilo que ainda é útil, porque se não fosse útil, não seria desperdício, seria lixo, né? Mas se ele é desperdício, se você encher o seu prato de comida lá naquele balcão do buffet do restaurante, né? E daí você deixa metade, você está desperdiçando a comida. Comida essa que muita gente não tem acesso, né? Ah, mas eu paguei pela comida, então você está desperdiçando o seu dinheiro. Dinheiro é um bem material e chega um momento que ele faz falta, né? Ninguém tem todo o dinheiro do mundo e ninguém nunca passou privação, né? Então, eu anotei algumas palavras que eu poderia deixar de me lembrar delas, que para falar com vocês sobre o que o rato representa. Na sua casa, por exemplo, dentro da sua casa, ele representa os estragos que acontecem dentro de casa, né? Aquele cano que vai ficando corroído, o fio de eletricidade que também vai se rompendo, vai ficando corroído. Quem tem telhado com telha de barro, a telha quebra com chuvas, com sol, com pedras, né? Granizo, melhor dizendo, né? Isso vai ficando corroído. A pintura estraga. Por mais que você cuide da pintura, por mais que você seja cuidadoso com a pintura, ela tem um prazo de vida. E daí ela começa a ficar estranha, ela começa a ficar feia, né? As coisas têm isso daí. O taco da sua sala, o parquet ou as tábuas corridas, elas vão de tanto retrair e contrair com a mudança de temperatura, ela vai criando fissuras. Ela pode até dar problema de insetos nelas, né, que vão comendo essa madeira, né, de cupim, por exemplo. O armário, o guarda-roupa, as roupas da gente, de tanto serem lavadas, elas vão ficando frágeis, desbotadas, né? Tudo isso a gente encontra na casa da gente, né? O lixo que a gente tem, que a gente põe para ser recolhido, é o que sobra, né? É o que não serve para a gente, o que não dá mais para ser utilizado. Então, dentro da nossa casa, nós temos simbolicamente, claro, muitas ações, muito rato vivendo, que é isso. Quem é que estragou a tinta da parede? Sim, pode ser uma criança, pode ser você passando um pano molhado e manchando a parede, pode ser um móvel que esbarrou e ficou marcado, né? Mas não é só isso. O próprio esquema, a própria engrenagem em casa, ela vai se estragando, ela vai se deteriorando, né? E isso é importante. Erosão, né? A erosão é muito importante. Vocês já passaram por estradas que vocês viram que metade da estrada desaparece,
por causa de devido a uma erosão, né, provocada por um mau tratamento, o mau uso da própria estrada com um tráfego muito intenso, ou o fato de chuvas, né, de muita água ali. Então desaparece, cai o barranco, isso é uma erosão, isso é o rato. Por quê? Porque o que era inteiro ficou menos, ficou nada. O que o rato faz? Ele vai comendo, ele vai consumindo. Por isso, o rato é o sinal de menos do tarô. O rato diminui o que você tem. Por exemplo, eu pesava, digamos, eu vou fazer um número redondo, tá? Mentira, mas eu pesava 100 quilos. Eu faço um regime alimentar. E depois de um ano, eu peso 70 quilos. Eu perdi 30 quilos, né? Perdi favorecendo, quer dizer, eu quis perder, sim, não foi doença, não foi nada. Ao contrário, esse é um aspecto positivo. Eu perdi porque o meu médico, o meu clínico, ou o meu cardiologista, né, ou o meu osteopata me disse: olha, Alexandre, você agora com mais idade, você não pode pesar esse peso todo, você precisa perder essa gordura que você acumulou sem perder a massa magra muscular, né? Então, eu vou fazer uma dieta de restrição calórica, sob supervisão médica, com nutricionista, e vou emagrecer bastante. Foi um rato que eu associei à minha alimentação. Eu vou parar de comer compulsivamente ou mal, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar com o rato, né? A gente pensa muito na doença, e eles são transmissores de doenças, sem dúvida alguma. Ainda hoje em dia, né, os nossos pesquisadores de história atribuem aos ratos a disseminação de grandes pragas pela Europa antes da descoberta do Brasil, e até mesmo logo depois, né, de transmissão de pestes. As pestes são transmitidas muitas vezes por ratos, né? É um problema muito sério isso. Por isso que a gente dedetiza a casa da gente, o prédio onde a gente mora, o escritório onde nós trabalhamos, a empresa onde nós trabalhamos, a fábrica onde são feitos os alimentos, né, que nós e todos os outros consumimos, né? Então é preciso ter esse cuidado para evitar exatamente, nem é a figura dele que já foi tão exaltada, por exemplo, pelos estúdios Disney, né? Fazendo Mickey, né? Um rato que é simpático, um rato que é bacana, um rato que é legal, a Minnie Mouse, o Mickey Mouse, né? E mesmo os ratinhos das histórias, né, deles, os ratinhos da Cinderela, que trabalham dia e noite para fazer com que ela tenha uma roupa bonita para ir, né? É uma forma de você resgatar a figura do rato como um animal de estimação, mas eles são roedores ferozes mesmo, né? E a gente tem que pensar muito nisso, né? Não são só os ratos, gente. Nós temos os porquinhos da Índia, que são graciosos, né? Muito amistosos, né? Mas estão ali na mesma, também roem. Até algumas espécies de coelho que vocês olharem, eles estão eternamente mastigando. Eles também vão consumindo as coisas e são acumulativos, eles são gulosos. A gula é uma coisa de rato. É querer mais, é querer comer muito, né? A gula, que ela pode ser de diversas espécies. A própria Carla Souza, né, que é uma cartomante, escritora do Paraná, muito conhecida entre nós, né? Ela num dos textos dela, de um livro dela, ela diz que essa gula, né, ela pode ser emocional. Você quer mais amor, você quer mais carinho, você quer mais atenção, você precisa, quer dizer, isso não é legal, isso é uma obsessão, isso é uma doença, né? É um desrespeito a você mesmo, querer.
em excesso as coisas que devem ser, como eu disse, tudo que é demais é ruim. Tudo que é demais é ruim e causa problemas mais dia menos dia, né? Pode ser de ordem espiritual, né? Pode ser realmente de ordem espiritual. A inveja é uma sensação de rato. Eu quero ter, mesmo que eu não possa ter. Eu quero ter. E como é que eu nutro isso? Não é indo trabalhar para conseguir, e levando na boa, e levando aquilo como um estímulo para que eu possa melhorar de vida ou melhorar minhas condições econômicas? Não. Eu levo aquilo no sentido de amargura. Por que fulano tem e eu não tenho? Então eu desperdiço o meu tempo sem fazer nada em favor de eu progredir, mas tentando e buscando e procurando e insistindo dentro de mim em diminuir o outro ou me amargurar perante o outro pelo que ele tem. A inveja é uma gula espiritual mal administrada, né? A pessoa que quer muito, que é miserável. Veja bem, querem um lado positivo do rato? Lado positivo? Você guardar dinheiro para comprar uma coisa que você realmente precisa, necessita e quer, né? Você precisa de um carro, você precisa trocar o seu carro, você precisa de uma casa para parar de pagar aluguel ou morar com parentes, né? Você precisa de um espaço seu, você guarda o seu dinheiro. Você não vai fazer loucuras por causa disso, você vai guardar sistematicamente com o intuito de empregá-lo numa coisa que é útil para você. Este é o lado positivo da economia. Mas existe um lado chamado miséria, ser miserável. É a pessoa que é miserável. Você compreende? É aquela pessoa que não joga fora o último restinho do sabonete, sabe aquele pedacinho que quebra todo que você não tem? Não, não joga, conserva para um dia juntar tudo aquilo e fazer um outro sabonete. Gente, a não ser que essa pessoa realmente viva sob condições de guerra, isso chama-se miséria. Tem gente que não compra uma roupa nova nunca, sob hipótese alguma, porque é miserável. Algum tempo atrás, eu fui a uma loja dessas especializadas em listas de casamento, comprar um presente, e haviam algumas pessoas dentro da loja e havia um casal de idade mais ou menos da minha idade, ou seja, bem maduros, né? Bem maduros, pessoas acima dos 60 anos de idade, e o marido dizia claramente, mas nós nem vamos comer na festa, por que nós vamos dar presente? A mulher envergonhadíssima falava com ele baixo e ele respondia cada vez mais alto. Eu acho um absurdo, porque você queira gastar presente, nós vamos estar viajando. Se ainda a gente fosse, a gente comprava o presente. Poxa, né? Você dá o presente porque você foi convidado, você não dá o presente porque você vai lá matar a sua fome. Aliás, espero que você não precise matar a fome na casa de ninguém, que na sua já basta. Que você tenha o suficiente sempre dentro da sua casa para não passar necessidades, né? Quem nunca foi a uma festa em que as pessoas avançam na mesa de docinhos e guardam para levar para casa, para a mamãe que não pôde vir, para o fulaninho que está fazendo prova e não pôde vir? Gente, aquilo foi feito para ser consumido na festa, não na sua casa. Senão, a dona da casa não daria a festa, poria os docinhos numa caixinha e mandaria para sua casa. Muito obrigado, para saber. Né? Isso é ser miserável. Isso é rato. Você está roubando? Não, você está fazendo a luz do dia na frente de todo mundo, né? Sem dúvida alguma. Mas pense bem se ética, moralmente, né? E como uma norma de convivência social, isso é bacana. Pense bem nisso, né?
Existe também uma perda que é um roubo que tiram da gente quando nos decepcionam. Uma pessoa que nos decepciona é um rato que tira da gente uma coisa chamada esperança, ou confiança, ou alegria, né? Você fica inseguro a partir do momento da decepção com aquela pessoa. Se ela te traiu, uma traição é uma decepção. E eu não estou falando só no sentido amoroso, só no sentido de uma relação que seja de afeto e, e físico, inclusive. Não, eu estou falando uma pessoa que te trai no sentido de te enganar. A mentira é um roubo. Quem mente, rouba. Porque a verdade é uma só. Se você está mentindo, você está diminuindo a verdade. Você não está contando a verdade. Você pegou a verdade e dividiu por 2, por 4, ou então simplesmente trocou, né? E nessa troca você também estaria fazendo uma... Nessa subtração, você também estaria fazendo uma coisa que é muito comum quando você não somente... não só conta uma mentira, né? Mas quando você distorce a verdade. É mentir também. Mas às vezes a pessoa diz, não, mas eu falei com outras palavras. Ela distorceu a verdade. Ela tirou coisas do contexto que talvez fossem muito importantes para quem tem interesse no assunto ou está sabendo, né? Você mente. Vou dar um exemplo disso concreto e pessoal. Mais um, hein, pessoal. Minha família próxima, pai, mãe, irmã, morreram com câncer. Minha mãe, como foi a que teve uma vida útil, depois de diagnosticada, mais útil, de 5 anos, e que era mais medrosa, ela morria de medo da palavra, ela não admitia que se dissesse a palavra câncer em hipótese alguma. Alguma, você não podia falar. Meu pai estava com câncer, nós tratávamos do meu pai, levávamos a médico, nunca falamos dentro de casa a palavra câncer. Eu tinha que falar com a minha irmã fora de casa, porque ela ficava enlouquecida se falasse câncer. Imagina no caso dela. Então nós, desde os laboratórios de análise, a todos os médicos que ela teve no decorrer desses 5 anos, e todas as pessoas mais íntimas, nós implorávamos para que não se falasse isso. Que se dissesse que ela tinha uma anemia, quando ela se queixava, falando, mas estou com anemia há muito tempo, né? A gente mentia. Essa mentira, na minha opinião, desculpem, ajudou a prolongar a vida dela. Foi uma mentira que eu diria aqui positiva. O que ia importar a ela saber a verdade exatamente? Nada. Ela não podia fazer nada, porque nós estávamos fazendo por ela. Ela não deixou de ir a um médico, ela não deixou de fazer nenhum tratamento, ela só não entendia direito aquela sequência de tratamentos. E nós sempre tínhamos uma desculpa e tínhamos uma orientação do médico, não, diga que ela está com isso agora, coisa e tal, não sei o que tem. E assim nós fomos levando 5 anos. Talvez ela tenha desconfiado, talvez até ela soubesse e tivesse entrado no nosso jogo. Mas com isso nós não tivemos aquela coisa de desesperança com ela, que nós sentimos, eu senti com o meu pai e senti depois com a minha irmã, que eram pessoas altamente inteligentes e altamente versadas, né, nisso tudo e sabiam o que tinham. Então, nós temos, como qualquer outra carta de baralho, qualquer outra carta de oráculo, qualquer outra carta de Lenormand ou de tarô, o que importa é o contexto. Você está lendo a partir do quê? O que é a pergunta? Né? Se a pergunta for, digamos, dinheiro, você vai ler isso daqui como roubo,
como assalto, como perda de dinheiro e uma perda sistemática de pequenas proporções. O rato, ele não é um hipopótamo, um jacaré, um leão que dá uma bocada, uma bocanha, né? Bocanha? Não sei. Morde a presa e engole praticamente metade. Não, e consome aquilo. Ele come de pouquinho. Querem um exemplo? Vocês já olharam direito a conta telefônica do celular de vocês? Vocês já observaram as minúcias? Aquela conta que você tem, que tem um plano, que é tudo maravilhoso, isso e aquilo, mas que vem 3 páginas de coisas marcadas? Vocês já repararam espero que vocês nunca tenham passado por isso. Mas uma vez eu falei, não é possível, eu tenho um plano definido de horas, de minutos, de tudo, de valores. Como é que esse plano praticamente dobrou? Daí eu vou ver e tem assim, Disque Piada. Por Deus, gente. Tem o cara de quem gosta de um Disque Piada? Disque Sexo. Sinceramente, não estou aqui para ser canonizado, mas francamente, por telefone, muito obrigado. Não, nada disso, certo? Então, terceira coisa, canal de vídeos. Eu não assisto vídeo no celular, a não ser vídeos YouTube, WhatsApp, vídeos que se troca ou se manda. Este vídeo que eu estou fazendo, eu provavelmente vai ver no celular. Um dia desses, eu praticamente não vejo os vídeos que eu faço, né? Mas eu vou ver no celular, né, em algum momento. Mas não vídeo, eu não vou assistir um filme no celular. Porque é a mesma coisa de você reduzir uma obra que envolve centenas de pessoas a uma barra de chocolate pequena. Você entende? Poxa, foi feito para ser visto nos detalhes e você vai ver um conjunto, né? Então, esses detalhes é que são perigosos. As coisas que estão embutidas quando você assina um contrato de abertura de uma conta corrente e daí você começa a ter descontado uma série de pequenos custos que o banco cobra de você. Porque você tirou 3 e não tirou 4, ou tirou 3 e não tirou 2 extratos aquele mês, porque você pediu um talão de cheques a mais, coisa e tal. Tudo isso é uma maneira de você ser subtraído de pouco do seu dinheiro. Existem formas em empresas de se roubar, né? Isso é conhecidíssimo, né? E as empresas cada vez mais são atentas a isso, de se roubar de muito pouco. Seja pessoal que lida com o dinheiro em si, né? Na hora da contabilidade aquele dinheiro praticamente não é notado, mas de 10 em 10, né? Você pode imaginar o que dá no final do mês, né? E daí muita gente fazendo isso dentro de uma empresa, então vocês imaginam o prejuízo disso, né? Há outras formas de serem roubados. Tem pessoa que rouba o sabonete do banheiro público. Hoje em dia já não tem mais porque os sabonetes são líquidos e estão presos em embalagens. Mas tem isso, tem gente que tira o rolo de papel higiênico do banheiro público quando é possível e leva da própria empresa e leva para ser substituída, né? O pessoal de limpeza, né, pode acontecer fazer isso, né? O próprio dono da empresa, ele pode fazer ligações pessoais no telefone da empresa. Ele está roubando dele, dos seus sócios e dos associados e tudo mais. Tudo isso são possibilidades de diminuição de patrimônio. Que patrimônio? Pode ser o patrimônio moral, por exemplo, pode ser o patrimônio material, no caso do sabonete, do detergente, do papel higiênico, né? Mas pode ser o seu patrimônio moral. Quando as pessoas falam mal ou criam uma mentira a seu respeito injustamente, te acusam de algo injustamente, eles estão roubando o seu patrimônio moral. Quando por um erro qualquer
de documentação, o seu nome entra numa lista do Serasa e você não sabe disso até o momento em que você vai fazer um crédito, alguma coisa, e a pessoa diz, olha, infelizmente eu não posso lhe fazer porque o seu nome está negativado. Como? Aonde? Eu nunca recebi isso daqui. Não estou falando da pessoa que faz isso daí para sair bem na história, não. Estou falando da pessoa que realmente não tem a dívida, né? Então, isso também é um roubo que fazem com você, porque o seu nome, a sua ética, o seu moral, a sua conduta é um patrimônio valiosíssimo que cada um de nós tem. Ninguém quer ser ofendido. Aliás, ofensa, xingamento é rato. Ofensa, xingamento é rato. É o lixo verbalizado. É o lixo verbalizado. Há que se tomar cuidado com isso também. Vamos ver. Outra coisa. Falta de higiene. Pessoal em casa. No comportamento comunitário. Pessoal, gente, não se admite a pessoa não ter higiene, não trocar a roupa, não tomar banho. Não se admite. Isso é impossível, né? Não tem desculpa mais, não existe desculpa para isso, né? É complicado quem ainda possa pensar numa coisa dessas, né? Tipo, eu vou economizar no desodorante. Por favor, né? É o mínimo, a sua apresentação, a sua figura, né? É o mínimo que se espera dela é que respeitosamente você se cuide. Porque se você nem se cuida, quem dirá o que você pensa do outro, né? Segundo, sua casa, limpeza. Limpeza. É chato todos os dias limpar a casa? É chato. É chato sim, eu sei. Já fiz muito isso. É chatíssimo. Porque você é o tipo de serviço que não acaba nunca, é um moto contínuo. Se você morar numa casa grande, na hora que você terminou de limpar, você chegou no final da limpeza, você pode voltar, que já está empoeirado lá na frente. É chato, mas é necessário, é preciso. Quem utiliza é você também. E se você se permite viver num lixão, daí nós estamos conversando de uma forma muito mais louca, né? Não, nós temos que limpar a nossa casa, lavar a nossa roupa de cama, né? Manter a casa limpa, a aparência da casa saudável, senão nós estamos criando ali um ninho, né, de germes, né, de doenças que vão nos atacar, né? Principalmente vias aéreas, a respiração começa a ficar ruim por causa disso. Aliás, eu estou com a respiração ruim, mas não é por causa disso. É por uma questão de alergia que infelizmente me atacou, né? Então, cuidado com isso. Os parasitas estão espalhados por ali, né? Os parasitas estão espalhados na casa, na limpeza. A pessoa que também pega, sabe aquele papelzinho que sobrou do banco, que você tirou o extrato, ou então te deram na hora que você pagou o cartão de crédito, e você sai andando na rua, enrolando ele, até ele ficar uma bolinha bem pequenininha, e daí muito disfarçadamente, como se Deus não estivesse lhe vendo, imagino quem estaria, né? Você joga. Mas isso não vai implicar em nada. Se todas as milhares de milhões de pessoas de cada local pensarem assim, o mundo não precisará de lixo sanitário. Deixem as praças e ruas e jardins, né, liberados, porque a pessoa joga lá o que quiser, né? Faz da rua a sua sujeira. Gente que fuma e ainda, né, fuma e joga a cinza e a bituca do cigarro pela janela. Gente que joga pela janela, de brincadeirinha, só um palito de fósforo, né? Então, gente, é por aí que a gente vê o rato.
em ação. E eu falei para vocês de parasita, né? Parasitas são ratos também, né? Aquelas pessoas parasitárias, aquelas pessoas que sugam a gente, e não estou falando só energeticamente, não, não, até porque a figura do vampiro, que é um rato que voa, né, já diz isso melhor do que eu. Eu estou falando daqueles que sentam, que te encontram no restaurante, sentam na mesa, comem a tua comida, provam ou aceitam o que você oferece, coisa e tal, porque você por educação acaba oferecendo, e se valem disso. Aqueles que emprestam dinheiro para o ônibus, para o metrô, para comprar uma revista, porque eles estão sempre sem o recurso naquele momento, né? E nunca acertam isso com você. Aqueles que nunca te oferecem nada, mas pedem de você muito, né? Que você acaba se sentindo na obrigação. Ah, fulano tem menos do que fulano, é uma boa companhia. Bom, ele tem que providenciar alguma coisa, né, para poder continuar sendo aceito. Então, normalmente ele vai se tornar uma companhia muito interessante, né, para fazer com que você queira tê-lo perto e usando dos seus recursos econômicos, sociais. É o verdadeiro papagaio de pirata. É o que percebe que você tem bons contatos, então ele gruda em você, fica aqui no teu ombro, seu best friend, né? Seu melhor amigo, para que o outro, para que quando você vai conversar com o seu amigo, que é muito importante, ele faça essa transposição. E assim ele vai fazendo uma escala social, né? É aquela pessoa que é o alpinista social. Ele não está interessado em você. Ele está interessado em como você vai servir a ele para que ele chegue aonde ele deseja. Isso é rato. Bom, essa é uma pessoa aproveitadora, né? E nós temos também aquela pessoa que abusa, aquela pessoa que tira partido de você, né? Que te usa realmente em todos os sentidos, né? Nesse sentido. Agora, nós temos também aquelas pessoas que a gente não pode deixar de falar, que talvez sejam aquelas palavras-chave que mais são comuns quando a gente está aprendendo Lenormand. Ladrão, roubo, assaltante, bandido, né? Bandido resume tudo isso, né? Porque bandido é a pessoa, é o corruptor, é a pessoa que se deixa corromper, é a pessoa que se deixa, que aceita suborno. É a pessoa que suborna, porque essa está diminuindo a moral do outro, está reduzindo o outro a um nível baixíssimo. E o que se deixa subornar está aceitando dinheiro para viver numa situação de pura dependência e de péssima moral, de péssima, quer dizer, que ética essa pessoa tem, né? Então isso é muito importante, né? É você entender que o que corrompe e o corrompido, os dois têm culpa, porque se deixaram usar, né? Um foi lá para corromper e o outro se deixou usar. E dentro disso de corrupção, nós também temos a ideia do sequestrador, a pessoa que sequestra, né? O que é o sequestro? É o rapto, o roubo, o que o rato faz, né? Sempre ele rouba, né? É o roubo em troca de um benefício que para a pessoa que roubou é maior do que o próprio roubo em si, né? O que ela vai fazer com uma pessoa o resto da vida? Cuidar, né? Então não, ela precisa trocar com o quê? Com o dinheiro de alguém para quem essa pessoa é importante, né? É um jogo, mas isso é rato, isso é roubo, né? Coisas que são gastos, roubos também, os gastos inesperados. Fundiu o motor do carro, precisa fazer uma troca de pneus. Você vai dizer, ah, isso é inesperado? Não, quem tem um carro sabe que um dia pode fundir o motor, que você, de tanto em tanto tempo, você vai ter que trocar os pneus. Sim,
mas você não vive o tempo todo se martirizando com essa ideia, né? Você vai indo, daí chega um momento que você precisa fazer. Riscaram o seu carro. Riscaram, você precisa levar para refazer aquela pintura. Bateram no seu carro, ou você mesmo bateu o carro, você precisa, é um gasto inesperado. Na sua casa deu um curto-circuito, é um gasto inesperado. A companhia elétrica exige que se troque o relógio de luz, é um gasto inesperado, é alguma coisa que surge, né? Você vê, as lâmpadas aqui no Brasil, que trocaram por essas lâmpadas de LED, né? Não pode ter mais as incandescentes, não se deve ter as incandescentes, por uma série de razões. Eu não estou discutindo a justiça dessas razões, mas quem tinha, por exemplo, uma empresa que compra as coisas em grandes quantidades para troca, ela ficou com uma série de lâmpadas que para ela não tem mais função e teve que comprar novas, né, a partir de um decreto. Então isso é uma maneira de você encarar um gasto inesperado. Gastos esses que normalmente vêm através de prejuízos. Quando eu digo assim, fundiu o motor do carro, é um prejuízo. Teve uma chuva de granizo e quebrou a janela da sua casa, é um prejuízo. Né? O cara estava cortando a grama do seu gramado, a máquina de cortar grama, a cortadeira, bateu numa pedrinha, essa pedrinha bateu naquela sua porta maravilhosa de blindex, reduziu a porta a cacos de blindex. Né? É um prejuízo que você tem. Né? A gente ficar doente, perder a saúde, ter a saúde roubada, é um prejuízo. Você vai ter que gastar com médico, você vai ter que gastar com remédios, né, com tratamentos. Isso tudo é um prejuízo que você tem que levar em conta, que às vezes tá e não tá bem computado, né? Você tem que pensar nisso. As multas, né? Você esqueceu de pagar a conta do telefone no dia, vai ter uma multa quando ela vier. Você esqueceu de pagar aquela conta do seu cartão de crédito no dia certo, prepare-se, porque é motivo de desespero quando vier dentro de um mês. Só a multa desse atraso, seja de 24 horas ou não, ela é extraordinária. Ela praticamente dobra o valor do que se deve. E é muito, muito chato esse tipo de coisa, né? As contas que nós temos que pagar, elas são uma diminuição do nosso capital. É injusto, na minha opinião, a gente falar isso, porque se você tem conta é porque você fez. Né? Se você gastou água na sua casa, é lógico que a empresa de saneamento básico vai cobrar água e esgoto da sua casa. O fornecedor de luz, ele não construiu fábricas, usinas, centrais de distribuição, empregou pessoas, coisa e tal, para você não pagar nada. Né? Não existe bem esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, ela diminui, mas você pelo menos usufruiu. Você pagou as suas contas e usufruiu aquilo lá. Então foi uma troca, mas há uma diminuição patrimonial num primeiro momento, né? Todo início de mês eu tenho todas as contas praticamente para serem pagas até o dia 5. Ou seja, no dia 6 eu amanheço com a minha conta bancária que parece que eu nunca trabalhei na vida, que nunca ganhei dinheiro. Por quê? Porque eu paguei todas as contas do mês anterior, né? E as contas que vão vencer. Então isso é bastante importante. Eu acho que eu falei com vocês disso e vou falar de uma coisa que também é muito importante com o rato. E está muito ligado à nossa saúde. Gente, esquecer é coisa de rato. Porque simbolicamente, eu esqueci onde eu deixei a minha caneta. Eu esqueci onde eu deixei minha caneta. Não tem grande importância isso.
né? Mas é um esquecimento. Algo roubou da minha memória aonde deixei. Esqueci de pagar a conta de água. Esqueci o aniversário de fulana. Sabe, não é nada que vá causar uma erupção vulcânica, mas é um esquecimento. Mas, infelizmente, algumas pessoas, né, elas têm, no progredir, no avançar da idade, elas vão tendo isso mais sistematicamente. Maior dificuldade de memória, maior dificuldade de lembrar o nome das pessoas, né? Eu preciso fazer colinha hoje em dia para falar com vocês, para seguir um roteiro, porque eu não consigo mais, não é? Detesto gente que fala eu não consigo, porque eu acho que isso é vexaminoso, ou vexatório. Mas é assim, são tantos detalhes que eu quero embutir dentro de uma única fala que eu tenho medo de deixar de colocar alguma coisa e daqui a um tempo falar, puxa vida, não falei disso que é tão comum e tão importante, né? Talvez pudesse ser útil para alguém que me ouvisse. Mas eu sinto que eu tenho esquecido. Assim, os nomes das pessoas, as pessoas me cumprimentam e eu não sei de onde que eu as conheço. Eu sei que vocês vão falar que eu já estou com Alzheimer, que é talvez a degradação máxima desse processo, né? De memória, de perda de memória, né? Eu espero não estar, sinceramente, né? Mas eu sinto que há um momento maior de senilidade. Ah, é que eu tenho muita coisa na cabeça para guardar. Não. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha muito mais para guardar, pode ter certeza. Eu tinha a escola toda para guardar na minha cabeça, eu tinha todos os meus relacionamentos sociais para guardar na minha cabeça, eu tinha todos os meus sonhos, minhas expectativas, meus objetivos para guardar na minha cabeça, eu sabia todas as letras de música da época, coisa e tal, todo esse negócio. Não é isso. É algo que realmente parece que vai diminuindo, assim como vão diminuindo os cabelos, né? Esse tipo de coisa. Coisas que também são negativas, que a gente não deve esquecer disso, né? Eu já falei, deturpar alguma coisa, ou seja, contar de forma errada alguma coisa. Desfigurar alguma coisa, isso é muito comum, a gente vê todos os dias ao caminhar pela cidade, pessoas que estragam o bem público, por exemplo, estou falando do bem público, né? Estragam o bem público, né? Estragam as estátuas, tiram coisas das estátuas, você está desfigurando, né? Todo mundo sabe que na orla do Rio de Janeiro tem uma estátua do Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho a impressão que o escultor já fez uma série de óculos, porque os espíritos de porco, os ratos, as ratazanas sociais, né? Essa escória, né, vai lá e arranca o óculos, né? Um bem público, é nosso dinheiro que paga aquilo. É o nosso dinheiro que paga através de impostos, gente. Inclusive do tonto que arrancou, né? Então, vai lá e faz. Isso é desfigurar. A pessoa que picha um bem público. Eu não estou falando em street art. Eu não estou condenando os pichadores que são artistas. Eu vou usar até os gêmeos, né? Aqueles famosos irmãos que são gêmeos na vida real, que são artistas que trabalham muito sobre essa aura e técnica da grafitagem. Não estou falando deles, eu estou falando daquela pessoa que simplesmente borra de tinta ou escreve aquilo que ele tem na alma, sabe? Na alma, aquilo como ele se vê, escreve palavrões, porque é como ele se vê. Né? A gente vomita o que a gente tem dentro. É bom a gente sempre lembrar disso, né? Os falsificadores. O falsificador é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, ele é um ladrão. E se ele rouba, ele é um rato.
para nós no Lenormand, né? Falsificar é mentir, é por alguma razão obter lucro, né? Ou seja, passar os 5 dedos naquilo que não lhe pertence, né? Pertence a outro. Quer ver uma coisa muito comum hoje em dia, que é o grande problema de todo mundo que cria conteúdo, por exemplo, o chamado criador de conteúdo, é o plágio. É o plágio. Quantas vezes nós já postamos frases que são atribuídas a fulano, a beltrano, a cicrano, né? Que às vezes nem são deles, que já é uma falsificação. É alguém que escreve e coloca o nome de fulano e a pessoa lê, nem raciocina, nem conhece direito fulano, mas sabe que Clarice Lispector é chique falar, que Fernando Pessoa é chique falar, que Saint-Exupéry é chique falar. Então você repete aquela baboseira escrita por uma outra pessoa, ou às vezes até escrito por alguém que não é essa pessoa, escrito por alguém até famoso, mas que não é essa pessoa, e você continua atribuindo e criando uma corrente de inverdades. Quer dizer, fulano não disse aquilo, né? Ou fulano que plagia, né? Fulano que vem, fulano tá fazendo vídeo, nossa, eu vou fazer vídeo também. E como é que ele tá fazendo? Como é que ele escreve? Ele escreve assim, carta do dia, né? Eu vou escrever carta do dia, né? Ele escreve unboxing e comentário, eu vou escrever unboxing e comentário, né? Eu vou copiar, né? Todos nós somos influenciados, de uma maneira ou de outra, ou somos influenciados por nossos pais, ou somos influenciados pelos nossos amigos, ou pelos nossos heróis, as personagens que a gente admira, né? E às vezes personagens que a gente nem conhece, somos influenciados pela opinião alheia, né? Pela opinião geral, né? Pelas egrégoras que vão se formando, né? De gente repetindo o mesmo meme que acaba nos influenciando e a gente acaba copiando. Mas de qualquer forma, é um plágio, né? Não fui eu que inventou. Quem inventou, né? E a outra maneira que a gente tem de ser rato, quando nós erramos. Quando a gente erra, a gente causa um prejuízo. Sempre. Não teve prejuízo nenhum, errei, mas não foi nada, foi comigo mesmo. Você causou para você mesmo prejuízo. Se você esqueceu o bolo que você fez no forno e ele queimou, você causou um prejuízo, né? Se ele não queimou totalmente, mas ficou duro, ficou solado, ficou com gosto de queimado, ainda assim não tem mais o gosto que você pretendia que ele tivesse. Você gastou dinheiro para fazer o bolo. Os ingredientes não chegam de graça na sua casa, né? Não, mas nós cultivamos tudo aqui. Você cultiva, então tem um trabalho investido nisso, e isso tem valor, né? Então, esse tipo de coisa, você deixar esqueci a luz do quarto acesa, esqueci a televisão ligada, não tem ninguém assistindo televisão. Eu só durmo com a televisão ligada, mas a minha televisão não tem um timer que diz, bom, daqui a 40 minutos desliga-se a televisão. Não, você está pagando por um bem que você não está consumindo, que chama-se eletricidade. Você está deixando as coisas assim, não custa nada. Claro que custa, sem dúvida alguma custa, né? Então esses erros, né? Eu errei, pego o papel, eu jogo fora. Eu errei, eu rabisquei o papel, eu errei. Eu, por exemplo, errei nessa impressão aqui, mas daí eu vou aproveitar o meu papel, não porque eu também seja santo, mas vou aproveitar meu papel inteiro para escrever, vou utilizar de rascunho, vou fazer uma série de coisas para não jogar uma folha de papel fora, uma folha essa que eu nem consigo dizer quanto que ela deve custar.
né? Numa resma de 500, dividir o valor que eu paguei pela resma por 500 folhas e saber isso e calcular a tinta que foi gasta para imprimir uma coisa que estava errada, que eu deveria ter corrigido antes de imprimir. Né? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fui rato nessa situação? Rato de mim mesmo. Eu estou roubando do meu bolso. Então, pessoal, essa cartinha aqui com esses animaizinhos, né? Eles não são só essa doença ou aquela doença. Eles são essas doenças também de alma. Você quer saber uma doença básica de rato, que é cara de rato? É ansiedade. Ansiedade é o medo. O medo te come por dentro. A ansiedade te come por dentro. Quem na vida já sofreu de síndrome de pânico ou sofre, tem meu total abraço, porque eu sofri anos a fio com síndrome de pânico. Eu sofri mais de 15 anos, modificou minha vida completamente, modificou mais minha vida do que o tarô modificou. E em 50 anos de tarô, lá sei eu, 40 anos de tarô, ele não causou em mim o impacto que causaram 15 anos de síndrome de pânico. Ela rouba de você a sua segurança, a sua vontade de viver, ela rouba tudo. Ela é uma depressão ao contrário, você vive sempre num estado de tão profunda ansiedade e medo de se perder de você mesmo. Rato, perder, ansiedade, rato é ansioso, né? Passarinho é agitado, rato tem uma ansiedade, ele está sempre em busca de alguma coisa, né? Então, esse tipo de coisa é para parar de pensar. Se você precisa aprender a se autocontrolar, né? Controlar a ansiedade é controlar esse potencial de ratos dentro da gente, esse potencial de coisa querendo mais, querendo tudo, querendo resolver, querendo fazer. Não. Tentar se acalmar é muito fácil dizer. Claro, é perfeito. Eu tenho discursos maravilhosos preparados para alguém que sofra de ansiedade, ou de pânico, ou de angústia, né? Ou de nervosismo mesmo, né? É muito fácil. Viver isso é muito difícil e controlar isso é muito difícil. Então, às vezes, é importante vocês pensarem que o rato, ele pode significar numa jogada que a gente tem que prestar atenção no pequeno, porque é no pequeno, na letrinha miúda que está o segredo, que na hora que você for usar o teu plano de saúde, fala, está escrito aqui que isso não está dentro do plano de saúde, e você se dana porque você tem que pagar, ou né? É na letrinha pequena que diz que você tinha que pagar até não sei o que lá, que você teria um desconto se fizesse isso, coisa e tal, né? O detalhe, a minúcia, o erro pode estar num pequeno parafuso que faz parar uma máquina inteira. Então, o rato é pequenininho, mas ele causa um grande estrago de pouco em pouco, certo? Ou, no caso da ansiedade, ele pode representar exatamente o contrário. Que você tem que parar de prestar muita atenção no pequeno e ver o grande quadro, ver a coisa por inteira, prestar atenção mais no que você pode usufruir de melhor do que ficar fixado, obcecado, obstinado pelo detalhe, que provavelmente não vai ser a parte mais importante de toda a situação. Bom, e para encerrar, né, eu queria falar que às vezes nós temos a figura do rato num sentido positivo, que é
novamente eu vou insistir nisso para não ficarmos só na parte negativa, né? Que o guardar, ser provedor, você economizar, não seja miserável, não gaste à toa, mas economizar para conseguir, para depois gastar em alguma coisa que lhe seja realmente importante, é poupar por um bem comum. Agora, a pessoa que deixa de comer, que come uma bobagem, pipoca todo dia para economizar, para comprar aquele telefone de marca cara e posar como se fosse uma pessoa com posses suficientes para ter aquele telefone, sinto muito. Isso é ser miserável também. É a mesma coisa do cara que usa o sapato furado, mas sapato furado é rato, né? Mas não compra um sapato novo. Não se permite, não se gosta. Pessoal, encerro aqui esse comentário tão longo, né, sobre a carta do rato. Espero que essas minhas reflexões, que não são aula em hipótese alguma, são reflexões de quem estuda como vocês, né, que estuda tarô, que vai lá, que lê, né, e que pensa a respeito, né? Nada do que eu disse aqui eu inventei de alguma vez. Em algum momento eu ouvi isso, eu li isso, compilei isso, experimentei isso nas minhas jogadas através dos anos, coisa e tal, verifiquei, não verifiquei, coisa e tal, e estou reproduzindo e repetindo, né? Mas que tem esse fundamento. Então, para vocês, o meu muito, muito obrigado. E até um próximo, né?